Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa das questões mais centrais e, olha, fascinantes da economia. A gente vai tentar desvendar as forças que fazem uma nação ser rica. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que existe essa diferença, às vezes gigantesca, de prosperidade entre os países? Para responder a isso, a gente vai fazer uma viagem pela evolução do pensamento econômico, usando cada teoria como se fosse um degrau para a gente entender melhor esse quebra-cabeça. E este aqui é o nosso mapa para essa jornada. A gente vai começar com o modelo que deu pontapé inicial e, de quebra, criou um grande mistério. Depois, vamos ver como os economistas foram adicionando novas peças, como capital humano e ideias, para montar um retrato bem mais claro e completo de como as economias realmente crescem. Beleza, então vamos lá. Nosso ponto de partida é o primeiro grande modelo que tentou explicar o crescimento econômico e que, ao fazer isso, nos deixou com um enigma bem interessante. Lá nos anos 50, Robert Solow criou um modelo que foi, sério, revolucionário. Ele disse que, basicamente, para uma economia produzir coisas, ela precisa de dois ingredientes principais: capital, tipo máquinas e fábricas, e trabalho, ou seja, pessoas trabalhando. Agora, a parte realmente genial aqui é a ideia de retornos decrescentes. Pensa só, se você der a um trabalhador uma segunda pá, ele não vai cavar o dobro, né? Chega uma hora que adicionar mais capital para a mesma quantidade de gente trabalhando gera cada vez menos resultado. Isso significa que só acumular capital não sustenta o crescimento para sempre. Então, o que sustenta? Segundo Solow, é esse fator A ali na fórmula, a tecnologia. E aqui que está o grande mistério. O modelo do solo diz que a tecnologia é a chave para a prosperidade a longo prazo, mas ele não explica de onde ela vem. Ela só acontece. É um fator externo, que vem de fora, como se fosse um presente que cai do céu e empurra a economia para frente, mas cuja origem é totalmente desconhecida. O modelo de solo foi um começo e tanto, mas tinha suas lacunas. Então, o próximo grande passo na nossa jornada foi tentar preencher uma dessas lacunas, reconhecendo que, bom, nem todo o trabalho é igual. Em 1992, um trio de economistas, Mankell, Homer e Will, deu uma turbinada no modelo. Eles introduziram o capital humano. A ideia é bem simples, na verdade. Trabalhadores com mais educação, mais habilidades, são muito mais produtivos. Não é só sobre a quantidade de gente trabalhando, mas sobre a qualidade desse trabalho. Então, o ponto crucial é o seguinte: essa nova equação, que agora inclui o H de capital humano, se ajusta muito, mas muito melhor à realidade. Mas repara bem, o motor fundamental do crescimento a longo prazo, aquele A mágico, ainda é o tal do maná do céu. A gente melhorou a receita, mas o ingrediente principal continua sendo um mistério. Essa imagem aqui deixa o problema do modelo original bem claro. Pensa assim, o eixo horizontal mostra o que o modelo previa para a renda de um país, e o eixo vertical mostra o que a renda realmente é. Se o modelo fosse perfeito, todos os pontinhos estariam naquela linha. Mas olha só como muitos países, especialmente os mais pobres, estão bem abaixo dela. Ficou nítido que o modelo, sozinho, não explicava o mundo real. E aqui a gente tem um momento eureka. Quando a gente ajusta os dados para incluir o capital humano e os níveis de tecnologia de cada país, pronto, os pontos se encaixam quase perfeitamente na linha. É uma prova visual muito forte de que a educação e a tecnologia são absolutamente cruciais para explicar por que algumas nações são ricas e outras não. Até agora, o motor do nosso carro econômico estava do lado de fora, empurrando a gente de um jeito meio misterioso. A próxima grande revolução no pensamento econômico foi finalmente trazer esse motor para dentro do sistema. O modelo AK faz uma mudança que parece pequena, mas é radical. Ele basicamente propõe: e se a ideia de capital for mais ampla? Não só máquinas, mas também conhecimento e habilidades. Nessa visão, o investimento em capital não perde o fôlego. O modelo assume retornos constantes, não decrescentes. E essa mudança sutil tem consequências enormes. Olha só a diferença. No modelo AK, a produção não desacelera, ou seja, dobrar o capital, dobra a produção, sempre. E olha a taxa de crescimento. Ela agora depende de S, a taxa de poupança, que é algo que políticas de governo podem sim influenciar. O crescimento deixa de ser um presente do céu, passa a ser algo que pode ser construído. E aqui está a implicação que muda tudo. No mundo de Solow, uma política para aumentar a poupança daria um impulso temporário na economia, mas ela acabaria voltando para o ritmo de crescimento de sempre.
Já no mundo do crescimento endógeno, essa mesma política pode aumentar permanentemente a velocidade com que a economia cresce. Isso é uma virada de chave completa. Ok, agora a gente sabe que o motor está dentro da economia, mas do que ele é feito? A resposta é uma das coisas mais poderosas que a humanidade produz: ideias. Paul Homer, que ganhou um Nobel por este trabalho, finalmente abriu a caixa preta da tecnologia. Ele argumentou que a tecnologia não surge do nada, ela é produzida. Pessoas, pesquisadores investem tempo e dinheiro para criar novas ideias porque esperam lucrar com elas. O modelo funciona como uma fábrica. Uma parte da população não produz bens, mas sim ideias. E o ponto mais importante é que as ideias são não rivais. Pensa numa receita de bolo. Uma vez que ela foi escrita, milhões de pessoas podem usar ao mesmo tempo sem que ela se esgote. Essa propriedade única das ideias é o que permite o crescimento sustentado para toda a economia. E isso leva a uma conclusão surpreendente. No modelo de Solow, uma população maior era um problema, porque significava dividir o capital entre mais gente. Mas no mundo de Homer, mais gente significa mais cérebros para inventar e um mercado maior para vender essas invenções. Uma população maior pode, na verdade, ser o combustível para o motor do crescimento. Então tá, a gente tem um motor interno movido a ideias. Mas até o melhor motor do mundo precisa de boas estradas para funcionar bem. E é aqui que o governo entra em cena. O modelo de Robert Barrow reconhece que o investimento público não é um concorrente do investimento privado. Pelo contrário, é um complemento. Boas estradas, portos, redes de comunicação e um sistema legal confiável fazem todos os outros investimentos na economia serem muito mais produtivos. Só que tem um dilema aí. Para construir essa infraestrutura, o governo precisa cobrar impostos. E impostos reduzem o capital que sobra para o investimento privado. Isso cria uma espécie de curva que sobe e depois desce. Pouco governo significa pouca infraestrutura e baixo crescimento. Muito governo significa impostos muito altos, desestimulando o investimento, o que também causa baixo crescimento. O segredo é encontrar o ponto ideal no meio do caminho. Bom, vamos agora dar um passo para trás e olhar o caminho que a gente percorreu, juntando todas as peças da nossa história. A gente partiu de um mistério externo, o tal maná do céu de Solow. Adicionamos a educação para entender melhor as diferenças entre os países. Depois, trouxemos o motor para dentro da economia, primeiro com investimento em capital, e, finalmente, entendemos que ele é alimentado pela produção intencional de novas ideias. Por fim, vimos que esse motor precisa do ambiente certo, criado pelo investimento público, para atingir seu potencial máximo. A jornada para entender a riqueza das nações não terminou. Cada modelo nos deu uma visão mais profunda, mas novas questões sempre surgem. A história do crescimento econômico é uma história que continua, de investigação e descoberta. E a grande pergunta que fica no ar é: quais fatores vão impulsionar prosperidade no futuro?